pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né? E como nós já vimos nas aulas anteriores, fazendo uma breve recapitulação das aulas anteriores, nós vimos aí sobre calor e temperatura, né? Conceito de calor e temperatura. Então, né? Espero que tenha ficado bem compreendido para vocês. E nessa aula de hoje, nós iremos estudar sobre equilíbrio térmico, né? Equilíbrio térmico e medição de temperatura. Então, primeiramente, né, nós vamos ver o que é o equilíbrio térmico, né? Equilíbrio termodinâmico, né? É a situação na qual dois ou mais corpos passam a apresentar a mesma temperatura. Ou seja, né, se você tem dois corpos a uma temperatura diferente, né, o que tende a acontecer com o passar do tempo? Né, esses dois corpos tendem a atingir uma mesma temperatura, tendem a ficar a uma mesma temperatura. É isso que nós chamamos de equilíbrio térmico. E para dar um exemplo, né, nós temos aqui, suponha que você tem um copo de água, que você põe aí um copo de água numa mesa, né, um copo de água gelada, como nós estamos vendo aqui na figura. E do lado desse copo d'água, você põe também aí uma xícara de café bem quente, né? Como vocês estão vendo aqui na imagem, ela tá fumaçando. Então, se você observar, com o passar do tempo, né? Quando você for ver após alguns minutos ou algumas horas, não sei, dependendo aí da temperatura do ambiente também, né? Como tá, você vai ver também, perceber que tanto a água como o café, eles vão estar aí a uma mesma temperatura, né? Então, a gente tende a dizer o quê? Que a água esquentou, né? E que o café esfriou, né? Quando, na verdade, eles estão aí a mesma temperatura. Então, isso é o conceito de equilíbrio térmico. Então, ao observar aí esse fenômeno, né, nós podemos concluir o quê? Que ao colocarmos, né, os dois corpos com diferentes temperaturas, esses corpos sempre tendem a, de forma espontânea, né, isso é natural, né, a natureza tende a estar em equilíbrio, eles tendem aí de forma espontânea a ficar a um mesmo estado térmico, ou seja, uma mesma temperatura, como nós vimos aqui, né? Isso é um exemplo bem clássico, que vocês podem observar no dia a dia, né? Bom, ainda falando sobre o equilíbrio térmico, né? Quando dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si, quando suas temperaturas são iguais, né? Então, a gente já deu esse exemplo aí. E nós temos aqui mais um exemplo, né? Por exemplo, aqui nessa figura, nós temos um recipiente e temos também dois copos, né? Dois outros recipientes, um com água fria e outro com água quente. Então, ao misturar esses dois recipientes, essas águas, né? Tanto a fria como a quente, em um recipiente, né? A mesma quantidade, nós vamos ter aí um equilíbrio térmico, né? Vamos ter uma água morna, né? Que é um meio termo entre o quente e o frio. Então, nós vamos ter aí um equilíbrio térmico. E esse é o conceito de equilíbrio térmico, né? Então, é muito fácil a gente observar no nosso dia a dia quando nós temos equilíbrio térmico, o equilíbrio termodinâmico, como é chamado. Bom, nessa situação aí, né, que a gente mostrou, né, nessa figura,
o que que acontece, né? Fisicamente falando. Bom, nessa situação, o que acontece é que as partículas de água quente fornecem parte da sua energia de agitação para as partículas de água fria. Como assim? Eu já falei para vocês que a temperatura, né, o grau de agitação das moléculas está ligado à temperatura, né? Ou seja, quanto maior é o grau de agitação, né, das moléculas de um corpo, de um determinado corpo, maior vai ser a temperatura daquele corpo. Então, o que que acontece? Quando essa água fria se mistura com a água quente, né? A água quente, ela vai ceder energia, energia térmica, a água que está mais fria, né? Água fria. Então, né, ao receber essa energia, né, as partículas de água fria, elas esquentam, né? Elas tendem a ter uma energia maior do que ela estava antes, ou seja, elas tendem a ter uma mesma energia da água quente. Por isso que há esse equilíbrio térmico. Bom, e nós temos também, né, para saber quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, né, para medir a temperatura, como eu já falei, a gente vai precisar de um termômetro. Bom, o que é um termômetro? Muitos de vocês já devem ter visto, né, já devem ter usado um termômetro. O termômetro na verdade, para medir a temperatura de um corpo, é preciso que haja, né, um instrumento, né, que seja capaz de sofrer alterações mensuráveis, suas propriedades físicas. Esse instrumento aí, né, é chamado de termômetro. Então, o termômetro, ele é utilizado para medir a temperatura de um corpo quando ele sofre alterações aí na sua temperatura. Então, ele é capaz, né, esse instrumento, ele é capaz de sofrer como a gente mencionou, capaz de sofrer alterações mensuráveis em suas propriedades físicas, né? Esse instrumento é chamado de termômetro. Então, nós vamos nós temos aí a substância térmica. O que é a substância térmica? A substância térmica é aquela que pelo menos uma de suas propriedades físicas, né? Que propriedades são essas? Comprimento, volume, pressão, varia de forma mensurável com a temperatura. E a grandeza termométrica, né? A propriedade física da substância térmica, né? Que varia de forma mensurável com a temperatura e que é usada para medir a temperatura. Então, nós vamos ver aqui nessa figura, onde nós temos aqui uma imagem de um termômetro, né? E nesse termômetro nós temos aqui o bulbo, né? Como vocês estão vendo aqui. Esse reservatóriozinho onde fica aí a substância termométrica, né? E a substância termométrica que nós falamos, né? Que é aquela em que pelo menos uma de suas propriedades físicas sofre alteração, nesse caso aqui, o mercúrio, né? Como nós temos aqui. O mercúrio é a nossa substância termométrica. Então, o que acontece? Quando você vai medir a temperatura de algo, né? Para ele indicar a temperatura certa, esse mercúrio que fica aqui no bulbo do termômetro, ele vai sofrer uma dilatação, ou seja, vai alterar o volume dele. A propriedade física que vai sofrer uma alteração vai ser o volume. Então, quando ele dilatar, ele vai indicar, né, aqui na grandeza termométrica, onde nós temos essas divisões, essas subdivisõezinhas aqui,
que vai indicar exatamente a temperatura de que aquele objeto ou aquela pessoa se encontra, né? Então, no caso aqui, nós temos o comprimento da coluna como sendo a grandeza termométrica. Então, esse aqui é um termômetro usado geralmente em casa, né? Para medir temperatura, usado para medir a temperatura do corpo, a temperatura de algo. Então, nós temos aí, esses são os termômetros que nós temos. Bom, e aqui nós temos alguns exemplos de termômetros, né? Nós temos essa primeira imagem aqui, nós temos o termômetro de rua, né? Quando você anda na rua, geralmente em algumas cidades, você pode observar que vai ter lá um termômetro indicando a temperatura aí do ambiente, né? A temperatura em que se encontra. E aqui nós temos um termômetro que é usado, termômetro medido para usar a temperatura ao aproximar, né? Ao se aproximar da pessoa, né? Através das ondas, né? Eletromagnéticas emitidas do corpo da pessoa, é capaz de detectar a temperatura dessa pessoa, né? É muito usado agora, principalmente na pandemia, né? Em supermercados, alguns estabelecimentos, para verificar aí a temperatura da pessoa, né? Ao entrar nesse estabelecimento. E temos aqui o termômetro clínico, né? Que é um termômetro que é bastante usado, né? Para medir a temperatura, até em casa, né? Quando o seu filho está doente, então você mesmo tá com febre, né? Geralmente se usa esse termômetro aqui. Então, essa era a nossa aula, foi a nossa aula de equilíbrio termodinâmico, né? E medição de temperatura. Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.